Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro, e hoje vamos falar sobre o jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Criciúma e Cruzeiro. Uma vitória importantíssima do Cruzeiro fora de casa por 1-0. Seja bem-vindo, Juan! Valeu, Ju, obrigado. Então, bora lá! Vamos falar como é que foi esse jogo. Vem com a gente! Para essa partida, a única alteração inicial que nós fizemos foi a entrada do Giovani no lugar do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo estava suspenso, então o único motivo da gente não repetir a escalação foi essa questão da suspensão do zagueiro, né? O Giovani já fez essa função de terceiro zagueiro, era algo tranquilo para ele conseguir fazer. Com relação ao jogo, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom. O Criciúma ele veio com uma postura um pouco diferente dos adversários, um pouco diferente do que a gente estava acostumado, em alguns momentos tentando fazer uma marcação mais forte no bloco alto, quando era possível, né? E quando estava em bloco baixo, tentava fazer uma pressão mais forte também. Eu senti que era uma equipe que eu senti que veio com a intenção de ganhar do Cruzeiro. Eles queriam aproveitar o fator casa, né? A atmosfera criada lá em Criciúma foi muito boa, né? Acho que tem algumas coisas para valorizar, assim, o torcedor, a torcida no estádio ali criou uma atmosfera muito forte, e a equipe também, né? Foi algo que foi uma situação que, com relação ao jogo, teve uma sinergia ali, né? Torcedor, jogadores, então eles vieram num espírito muito forte, assim, para tentar realmente ganhar o jogo. E aí eu acho que faltou para o Cruzeiro identificar essas mudanças, assim, né? Essas diferenças na postura do Criciúma, na marcação, a forma de marcação, e principalmente onde que estavam as vantagens nessa partida, assim, né? Você sabe bem que eu sou uma pessoa que gosta muito de um jogo que varia, corredor lateral, por dentro. Eu acho que é negativo quando uma equipe não tem essa variação, justamente para poder aproveitar momentos que adversários nos oferecem uma vantagem por dentro, né? E no futebol brasileiro a gente tem o costume de jogar muito por fora, mas nesse jogo eu senti que o jogo estava por fora. E o Cruzeiro, ao contrário de outros momentos, não estava aproveitando dessa vantagem. O Criciúma, ao contrário das outras equipes, ele veio marcando com uma linha defensiva de 4 jogadores. A grande maioria do jogo, a linha de 4 defensiva estava postada. Quando fazia marcação-pressão, em alguns momentos ia até para um 4-2-4, mostrando essa agressividade, essa vontade de obrigar o Cruzeiro a realizar uma bola longa. E quando o Cruzeiro fazia o Criciúma baixar o bloco, eles iam para o tradicional 4-4-2, né? Nos últimos jogos, o Cruzeiro tem enfrentado geralmente uma linha de 5, já teve até linha de 6, o que provocava um espaço muito grande na frente dessas linhas de marcação, né? A equipe estava compacta com as linhas lá atrás, então o espaço vai ficar mais na frente ali, para o Cruzeiro poder circular, ocupar o campo de ataque e circular essa bola com uma tranquilidade até achar os espaços. O Criciúma não abriu mão de marcar na profundidade, então ele manteve pelo menos 3 setores de marcação, né? Seja 4-2-4 ou 4-4-2, e liberava mais espaço nos corredores laterais. E aí o Cruzeiro estava sentindo, forçando muito a bola por um corredor lateral quando ia atacar. Sendo que, para mim, teria que, chegou no corredor, não deu para atacar, retorna a bola para trás, seja no zagueiro ou nos volantes, e circula rápido para o lado contrário, para tentar fazer um para um ou uma superioridade numérica do lado contrário, né? A gente, além de ser lento para atacar no corredor que a gente iniciava o ataque, a gente demorava a identificar que a vantagem já tinha se passado, né? Então o Criciúma balançava, ficava-se às vezes o Rafael Santos ali, por exemplo, na esquerda aberto, recebia uma bola, demorava alguém a aproximar, chegar para fazer uma tabela, e ficava o lateral, o zagueiro, o meio, o volante contra o Rafael, e aí o Cruzeiro ainda insistia em alguma jogada por aquele corredor, dava um passo para trás e ainda tentava fazer uma associação ali entre dois jogadores ali, numa situação de inferioridade numérica muito grande, né? E além disso, né, o que eu já iniciei comentando, essa falta de aproximação, né? O Canezinho não estava fazendo uma boa partida,
não estava chegando para aproximar do lateral, dos alas, quando tinha essas oportunidades, ou do ponta, quando caía lá, né, no lado direito, para fazer uma associação. Achei que nossos volantes também ficaram muito na questão da contenção e talvez poderia ter rompido uma linha, feito um movimento de infiltração, um facão ali para criar um desequilíbrio, né? Ao invés de ficar mais recuado, já que estava com uma proteção boa ali o Cruzeiro. Todos esses problemas no final fizeram com que ao final do primeiro tempo, o Criciúma, mesmo com menos posse de bola, foi 36% de posse de bola contra 64%, tivesse finalizado mais vezes no gol que o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a finalizar 5 vezes, o Criciúma também, porém o Criciúma finalizou 3 vezes no gol e o Cruzeiro 0. E a gente ainda nem entrou nos minutos finais do jogo, que teve uma expulsão do Criciúma, né? Eu achei esse primeiro tempo do Cruzeiro realmente foi um dos piores dessa Série B, sem sombra de dúvidas. Além de tudo isso que você já comentou, muito erro de fundamento técnico básico, assim, erro de recepção, erro de passe. E eu acho até que o mental do time, assim, também não estava. A gente não conseguia antecipar nada, não conseguia acertar passe, quando acertava o outro recebia mal, enfim, achei muito mal mesmo esse primeiro tempo e ainda a gente teve a expulsão do jogador do Criciúma com o lance muito parecido daquele contra o Sampaio, né? Uma entrada no meio da canela do Jajá ali que parece que a perna dele vai quebrar, de tanto que ela dobra. Mas o Cruzeiro não soube tirar proveito nem com um jogador a mais, assim, já estava tão ruim que eu estava pensando, pô, se a gente empatar esse jogo já vai ser bom, de tão mal que o time está jogando. Mas é normal, entra naquela oscilação que o próprio Pessolano sempre fala, a gente não vai jogar bem todos os jogos, e esse jogo nós fizemos um primeiro tempo horrível, mas o importante no final aconteceu, que foi a vitória, né, no segundo tempo. Daqui a pouco a gente entra. Mas achei, além disso tudo que o Juan já comentou, né, taticamente falando, das associações entre linhas e intra-linhas também, muito erro de fundamento que a gente não costuma errar. Eu acho que a gente sentiu muito essa questão dos erros, porque os jogadores mais à frente nosso, que deveriam ser os jogadores para ter um pouquinho mais de qualidade, reter a bola no ataque ali, eram os que estavam errando mais ali, né? Talvez o Edu, o Canezinho, o Edu fora da área ali, não estava conseguindo reter a bola, fazer o pivô. Era uma partida que ele não estava bem ali para dar seguimento na jogada, né? O próprio Canezinho teve algumas chances ali que poderia tomar uma decisão diferente, dominar uma bola ali que ele entrou na área e tentou finalizar de primeira, mas finalizou mal também. Se ele finaliza bem, era um golaço. É. Outras situações de domínio que ele daria seguimento para jogadas perigosas e não aconteceu, né? Eu acho que tem um desgaste físico e mental. Nós jogamos no domingo e depois na sexta. Tivemos aí alguns dias para recuperar, mas eu não sei, posso estar errada, né? É apenas uma percepção. Senti um desgaste emocional também, assim, mental, na verdade, porque você precisa pensar o jogo e, querendo ou não, isso causa um desgaste mental muito grande também. Perfeito. E além disso também, o cara mentalmente ele tem que conseguir perceber as vantagens, né? E foi algo que eu acho que faltou para o Cruzeiro, né? A gente falou no último programa um pouquinho da questão do como que a gente pode interpretar os padrões de jogo, né? Que não é algo fixo assim, porque a gente não pode combinar com o adversário no futebol, né? Então não adianta achar que, pô, vamos treinar de um jeito aqui e no jogo vai acontecer assim. O treino para a realização de alguns padrões no esporte, na verdade, eu acredito mais como um treino voltado para a identificação de vantagens, assim, né? A partir de posicionamentos pré-estabelecidos, como que o time vai gerir esses espaços ali pré-estabelecidos, mas como que ele vai principalmente identificar essa vantagem que está tendo no jogo, onde que estão os espaços e as relações entre os jogadores, né? E aí faltou isso dos jogadores, eu acho, nesse primeiro tempo, e talvez esse desgaste mental explica isso, né? Porque mesmo depois da expulsão, como você bem falou, né, a gente não conseguiu ser melhor no jogo, ao contrário do jogo contra o Sampaio, que quando teve a expulsão eu fiquei um pouquinho com receio, que eu falei, pô, os caras vão vir mais para trás, retranca e tal. Nesse jogo aí, quando teve a expulsão, deu até uma aliviada, que eu falei, pô, esse joguinho a gente estava precisando, né?
como que varia as coisas, né, jogo a jogo, como que vai oscilar mesmo, e faz parte isso. Cada dia que passa, o Cruzeiro vai ser mais visado, né, por estar na liderança, por estar sendo a equipe que tem o melhor futebol hoje, apresenta o melhor futebol hoje da Série B. E aí, tanto é que ao final do primeiro tempo, o Criciúma chega a fazer um gol, chega a marcar um gol. Porém, esse gol ele é anulado pelo VAR. Eu acho que a gente acabou dando uma sorte danada, porque assim, o Hermes foi bem cabacinho ali no lance, mas é um toque que ele dá muito sutil na bola, assim, que ele, talvez se ele abrisse os braços, a bola pegaria nele ali, iria um pouquinho mais para lateral, mas poderia entrar também, que ele estava tão próximo do gol, né? Então era um toque que acho que talvez não acrescentaria, e aí a gente acaba tendo essa sorte ali, né? O início da jogada, eu acho que teve um lance de falta também, que o juiz ignorou, o VAR ignorou também, nem olharam isso, um lance de falta parecido com uma falta no começo do jogo, que o árbitro deu um amarelo para o Oliveira. Acho que o Rafael Cabral podia ter feito algo melhor no lance, espalmado um pouquinho melhor a bola, mas a principal função do goleiro é defender, não deixar a bola entrar direto, né? O rebote ali, alguém tinha que estar preparado para pegar o rebote. A gente não pode colocar a culpa no goleiro por ele ter feito a defesa, é óbvio que ele poderia ter feito algo melhor, mas ele fez a defesa inicial, né? Depois era os jogadores de linha ali que tinham que estar melhor posicionados e vigilantes ali para um eventual rebote, né? Mas aí o gol é anulado e a gente vai para o vestiário com 0-0. Isso, só para contextualizar, que você falou que teve um lance parecido, mas a gente achou que foi falta no início do lance, em cima do Brock, entendeu? O Uhum. Marquinhos Gabriel, ele dá uma puxada, assim, no ombro, sabe? O Brock até chega a parar um pouco, assim, É. e o juiz nada marca. E aí no segundo tempo, Ju, para mim, entra em campo os responsáveis pela mudança de jogo, né? Para mim, os principais responsáveis pela mudança de jogo e postura do Cruzeiro, né? E para mim é a comissão técnica do Cruzeiro, né? As pessoas que foram responsáveis pelo vestiário, pelas informações no vestiário, né? Porque assim, a gente aqui acaba fazendo um trabalho de dedução, né? A gente não tem a informação concreta, a gente tem um pouquinho da experiência de quem trabalhou no futebol, imagina como seja, acompanha um pouquinho as entrevistas, os bastidores, para ver algumas coisas ali no intervalo. Então a gente acaba deduzindo que os analistas do Cruzeiro fizeram um trabalho ok, a comissão também na hora de expor, porque eu acho que assim, o Pesolani e a comissão dele conseguiu passar para os atletas que muito bem onde estavam as vantagens do jogo, muito bem onde que estavam os espaços e o que o Cruzeiro tinha que fazer. Além das 3 substituições já feitas imediatas assim no retorno, que as 3 substituições assim eu acho que entraram bem, o Cruzeiro já voltou com uma postura diferente assim. Eu tinha comentado essa questão da falta de explorar as vantagens no intervalo, eu estava vendo esse jogo com a Brisa, e com 2 minutos de jogo, o Cruzeiro cria sua chance mais perigosa no jogo, justamente fazendo essa questão de circular a bola, chegou num corredor, atraiu o adversário para lá, retornou nos jogadores mais atrás, virou para o lado contrário rápido, e aí criou uma situação de superioridade ou igualdade numérica, que o jogador pôde cruzar na área, com mais tranquilidade, e o lado contrário também chegando forte, pisando bem na área, né? Que é uma cabeçada que eu acho que é o Léo Paes que dá. Foi. E aí, assim, a tônica dos 20 minutos iniciais do segundo tempo foi essa: o Cruzeiro aproveitando a amplitude que tinha, o Criciúma não mudou a ideia de marcar mais em profundidade e menos em largura, então manteve uma linha de 4, uma linha de 3 e uma linha de 2 para tentar deixar o Cruzeiro mais longe da sua área, só que os espaços na lateral agora estavam sendo explorados, né? E aí o Cruzeiro, a partir disso, dessa circulação, dessa troca de corredores rápido, estava criando várias e várias chances, porém não conseguiu chegar no gol. Comentando assim com relação à entrada dos jogadores, né? Eu acho que um ponto importante para a gente falar, que talvez seja um ponto que a torcida do Cruzeiro não goste muito, assim, né? É a questão da saída do Edu. A torcida talvez não goste muito pela substituição que a gente tem hoje, né? Porque quem entrou foi o Rodolfo. O Rodolfo, assim, ele não entrou fazendo uma grande partida. Eu acho que talvez ele também não fez uma partida ruim, sabe? Mas para mim o ponto principal aqui tá na gente conseguir reduzir um pouquinho o desgaste do Edu, né? Se vocês buscarem na memória lá atrás, um dos primeiros episódios, a gente comenta que quando o Edu começa a ter uma queda de rendimento nas ações fora da área, porque o rendimento dele dentro da área
ele ainda conseguiu manter até hoje, né? A gente fala que os melhores momentos do Edu na temporada, assim, fisicamente, tecnicamente, foi quando ele estava fazendo uma troca com o Thiago, né? Tinha alguém para trocar com ele em alguns momentos, né? Para fazer esse descanso, né? E eu acho que, assim, a gente, no final das contas, tem que dar esse voto de confiança para o Pesolano, para o Rodolfo também. É claro que daqui a pouco Rafael Silva tendo condições, provavelmente ele possa ser esse cara para dar um descanso para o Edu e os dois alternarem mais as funções, pode vir outras contratações, mas se a gente está tendo esse jogador hoje, vamos tentar confiar no Pesolano, no modelo de jogo, ver as coisas acontecendo, né? O jogador é um jogador que já teve uma história de fazer alguns gols, de ser decisivo na Série B em outros momentos, porque eu acho que a gente no final, no longo prazo, né, a gente pode ganhar muito mais com o Edu estando descansado, estando bem fisicamente, para poder nos ajudar também fora da área, né? E certamente o jogador que vai fazer isso vai ser o Rafa Silva, né? Que está sendo preparado, ele nem foi relacionado para esse jogo contra o Criciúma, para poder recuperar. Ele jogou contra o Náutico, depois jogou contra o Sampaio, então eu acredito que vai ter sim esse rodízio entre os dois. E sobre o segundo tempo também, a gente parou de errar tecnicamente o que a gente estava errando muito no primeiro. A gente ainda continuou com alguns passes muito bobos, perigosos inclusive, que possibilitaram ao Criciúma às vezes sair num contra-ataque, mas fora isso, acho que tecnicamente também o Cruzeiro conseguiu evoluir para a segunda etapa e fez uma partida muito menos pior do que fez no primeiro tempo. Acredito que no final, né, Ju, a parte, quando o coletivo começa a funcionar melhor, eu acredito muito nisso, né? As outras variáveis do futebol, elas acabam funcionando melhor também, né? É só você pensar, uma coisa é você receber a bola sozinho no meio de 4 jogadores, outra coisa é você receber uma bola, mas tendo mais 2 ali para você associar contra, por mais seja 4, vocês estão até em inferioridade, mas é uma inferioridade menor, né? Fica mais fácil, dá mais confiança, às vezes o jogo de um toque funciona, você já consegue saber qual que é o objetivo, pô, a gente às vezes está fazendo isso aqui, essa associação aqui para atrair os caras, na hora que eles forem atraídos, a gente vira do lado contrário, aí vai ter do outro lado lá o Léo Paz entrando no 1 para 1, ou já no 1 para 1, então essa informação e essa melhora do jogo coletivo vai ajudar os jogadores individualmente em todos os aspectos, né? Só que É, aí, então assim, o segundo tempo do Cruzeiro estava muito melhor, só que o Cruzeiro estava começando a ter outros problemas, né, no segundo tempo, que era não fazer o gol, não guardar, não abrir o marcador, né, para aproveitar essa vantagem que estava sendo criada. E outra coisa que eu fui vendo durante o jogo e eu fui deduzindo era que o treinador do Criciúma ia perceber que o Cruzeiro estava se aproveitando dessa falta de marcação em amplitude e em algum momento ia fazer essa linha de 5. E foi o que aconteceu, né? A partir dos 20 minutos ali, mais ou menos, ele coloca um jogador na linha de 4 da defesa do Criciúma e aí passa a marcar num 5-3-1. Ele estava num 4-3-2, ele tira um jogador de frente, coloca mais um na linha de trás, não tira um jogador, o outro jogador da linha da frente, como fez o Sampaio Correia, né? E o Sampaio Correia foi para uma marcação mais ou menos num 5-4, né? Ficou bem compacto, espremido ali, mas com muito espaço na frente do time. Ele mantém essa marcação com mais um ali na frente para empurrar um pouquinho a defesa do Cruzeiro para trás e obrigar o time do Cruzeiro, quando for dar um passe de circulação, dar um passe mais atrás, né? Chegando quase no meio-campo ou mais atrás no meio-campo. E aí, assim, não deu outra. O Cruzeiro começou a ter mais dificuldades, criando poucas chances. A partir dos 20 minutos ali, se a gente pega os melhores momentos, nem aparecem lances assim muito relevantes assim dos 20 minutos para frente assim. Vai ter um salto de uma finalização aos 18, 20 minutos ali até o lance do gol, né? Então o Cruzeiro caiu numa situação de ter muita dificuldade e aí que é um ponto da importância dos jogadores estarem habituados a identificar a vantagem. Não tinha mais vestiário, não tinha pedido de tempo para a comissão do Cruzeiro mostrar para os caras, ó, agora a gente tem que fazer isso, tem que jogar assim. Eram os caras que tinham que resolver, né? Entrou depois de um tempo o Luvanor, no lugar do Canezinho, entrou até razoavelmente bem, assim, tentando criar algumas situações, mas também não estava conseguindo
criar uma chance clara de gol, e mais no final entrou o Adriano, né, que entrou até errando algumas situações, uns passes, uns domínios, não estava muito bem na partida. E aí nessa hora aí que a gente vê como que são as coisas no futebol, assim, né, o jogo já se encaminhava para acabar, acredito que a maioria dos cruzeirenses já estava até um pouco satisfeito com o resultado, pela partida que a gente fez, assim, né, o tempo que a gente jogou bem foi um tempo muito pequeno, uns 30 minutos somados, assim, do jogo todo, talvez menos até. O Adriano recebe uma bola por dentro, finge que vai dar uma bola na lateral, como estava sendo de costume, né? O passe entrava no volante ali mais atrás, ele circulava para o corredor contrário, ele finge que vai dar, traz a bola por dentro, virando o corpo para o lado contrário. O jogador do Criciúma, o time do Criciúma estava tão habituado já com o Cruzeiro fazendo essa circulação, que um jogador do Criciúma, um dos meias, ele já começa a caminhar para fechar uma linha de 5 de novo e ir lá marcar o lateral, o ala do Cruzeiro, marcar o Bidu. Sai do meio-campo, deixa o Jajá livre, o Adriano acha o Jajá consegue driblar o jogador que tem que saltar da linha, tá distante, vem em movimento, fica mais fácil para fazer o movimento. O Jajá consegue fazer um drible bonito, finalizar muito bem no cantinho e abrir o placar aos 90 minutos, 93 minutos de jogo, assim. Já era 48, né, se eu não me engano, né? E aí praticamente garantia a vitória, já que não dava mais tempo, assim, do Criciúma fazer muita coisa, com um a menos ainda. Mas o engraçado é isso, né? O Adriano, que ele não entrou tão bem igual outros jogos que ele vinha entrando, ele mesmo assim tem personalidade para fazer algo diferente, o criativo, e criar algo a partir do desequilíbrio que o Cruzeiro estava gerando, mas variando uma situação, né? Ele teve essa percepção. E o Jajá também, que não estava numa noite muito inspirada, assim, não estava conseguindo fazer uma boa partida, assim, como ele fez, por exemplo, no último jogo, que ele não conseguiu um gol e uma assistência contra o Sampaio Corrêa, né? Ele poderia ter feito gols, assistência, mas aí ele foi lá e foi decisivo na hora que a gente precisava dele no momento. Exatamente, Juan. E o já faz aquilo que a gente pede muito, que é tentar, às vezes, um algo diferente pelo corredor central e um chute de fora da área, né? Que é algo que, às vezes, a gente faz pouco e foi o que decidiu essa última partida. Perfeito. Então, gente, como é de costume, Juan me chama para falar o melhor em campo. Hoje eu que vou chamá-lo. Juan, quem foi o melhor em campo? Ju, eu vou, o meu voto vai ser diferente, eu não vou no óbvio, não. Assim, o Jajá foi o decisivo, decidiu o jogo, foi importante. Tem as menções honrosas, uma é para ele, eu acho que assim, o Neto Moura tem feito mais uma vez uma boa partida, interessante. Talvez poderia ter participado um pouquinho mais na frente ali, principalmente no primeiro tempo ali, que faltou os volantes, ele, o Willian Oliveira chegar no ataque ali, ver os espaços que estavam acontecendo. Acho que o Oliveira fez uma partida mais uma vez muito boa mesmo. Está se firmando cada vez mais como o principal zagueiro nosso ali, né? A gente já vem comentando isso em alguns jogos, mas dessa vez eu vou trazer meu melhor em campo pro Pesolano. Sabia. Eu falei assim, acho que nós vamos votar igual de novo. Porque, assim, por mais que no final das contas, ali, a decisão aconteceu no final do jogo, o time já talvez sem aquele volume de jogo do primeiro tempo, né? A gente comentou o volume de jogo do início do segundo tempo, melhor, né? A gente comentou os números do primeiro tempo, mas assim, no segundo tempo o Cruzeiro saiu de 5 finalizações para 17, 4 finalizações no gol, a posse de bola 73%, então assim, a mudança postural e a observação da comissão, do Pesolano ali, de como que poderia chegar à vitória nesse jogo, eu acho que foi muito importante, assim, né, para a gente conseguir até mesmo pressionar tanto o Criciúma a ponto de, no final do jogo, eles estarem habituados com o movimento de circular, corredor, variar, corredor lateral esquerdo, corredor lateral direito, estarem tão habituados com isso que aí o jogador lá dentro de campo, com a criatividade deles, conseguem explorar um momento de descuido, de descontração, variar um jogo e aproveitar o espaço. Eu também já estava com esse mesmo pensamento, assim, acho que a comissão leu muito bem, já veio do intervalo com 3 alterações e dali já mudou um primeiro tempo horroroso que nós fizemos. No segundo,
eu achei menos pior, não achei que a gente foi bem, mas achei que melhorou muito. E a partir disso, nós conseguimos construir a nossa vitória também e não deixar o Criciúma no atacar com perigo no segundo tempo, né? Acho que o Criciúma terminou o primeiro tempo com 5 finalizações E 3 no e, gol. e 3 no gol, e no segundo tempo só uma, né? Mas enfim, acho que pelas mudanças que eles conseguiram fazer ali num jogo muito ruim que a gente estava fazendo, também vou com a comissão técnica. E outro ponto, né, pra gente não deixar passar, né, Ju? O Rafael foi bem de novo, o Rafael Cabral, assim, em alguns momentos ele fez uma boa defesa, mas assim, a questão é que a gente agora tá 7 jogos sem tomar gol seguidos, Isso. né? Então, assim, o Rafael, mas para mim o mais importante, o coletivo, né? A gente bateu o recorde de um time que tinha só o Dida no gol. Então, assim, goleirinho qualquer ali. Uma equipe que pegar os comentaristas não colocava como favorita, né? Os comentaristas iam. Também eles vão lá, olha a folha financeira, ver quem tem mais a folha financeira maior e falar: esse time aqui é o principal. Faz sentido também, mas é pouco, né? Eles poderiam ter visto o jogo. Se eles estivessem olhando o jogo desde o começo, acho que talvez eles não colocariam o Grêmio como o protagonista, o favorito da Série B. Mas, assim, uma equipe com uma folha mais humilde, né? Atacando muito, né? Propondo o jogo o tempo todo. A gente bate um recorde, quebra um recorde de um período muito vitorioso da nossa história sem levar gols, né? Acho que o mais interessante disso é que normalmente os defensores da retranca falam isso. Ah, não gosto de tomar gol. Tá aí o nosso time dos últimos anos. Desde Paulo Bento. É o time que mais ataca e é o que menos toma gol. Perfeito. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É @podsec1921, tudo junto. Também se inscreve lá no canal do YouTube. Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Operário fora de casa, na sexta-feira, dia 3, às 9h30. Juan, obrigada pela parceria de sempre e até o próximo episódio. E para os nossos ouvintes, um abraço e até mais. Valeu, Ju. Valeu. Até a próxima.